Naquela postura lá? Mas não tem como, eu tô usando o celular no Zoom. Então, sem problema. Então, eu vou mostrar a minha para vocês. Vê se ajuda. Sim. Beleza. Bom, turma, vamos começar. Oi? Eu vou entrar na minha. Beleza. Na hora do intervalo, eu vou perguntar para a Aline se a apostila vai chegar até sexta-feira. Tá? Ô professor, eu preciso Oi. te falar. Fala. Na sua próxima aula de geografia, eu acho que eu não vou entrar não, tá? Porque eu tenho dentista. Eu pensei que você falou que ia pro barco de novo. É. Vamos lá. Professor, aqui, Oi? página. Página 3. Bom dia, professor. Bom dia, Bolsonaro. Oi, Isaías. Vamos lá. Turma, vamos começar a falar na parte de história sobre as grandes navegações. Eu vou falar com vocês sobre o domínio dos mares e a expansão europeia, porque eles foram os primeiros a se lançar ao mar. Bom, pelo menos é o que a história falava, antes de descobrir algumas coisinhas dos chineses. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, turma, é o mapa do Brasil. Olha aí o mapa do Brasil. Está mostrando lá no título, que vocês com certeza aprenderam com o professor de geografia lá no 6º ano. A primeira coisa que vocês têm que ver em um mapa é o quê? É o título. Olha do que se trata o título. Portos Públicos Brasileiros. Então está mostrando... Isso aí, João, é esse aí mesmo. Esse mapa mesmo. Então, está mostrando para vocês todos os portos que nós temos no Brasil, que são portos públicos, ou seja, esses portos pertencem ao território brasileiro, não é de ninguém. Por que ele tem grande importância econômica? Vocês já pararam para pensar? Hein, turma? Professor? Vocês já pararam para pensar por que os portos têm tanta importância? Porque a gente consegue fazer comércio internacional. Exatamente. E outra coisa, esse comércio internacional que o João Pedro acabou de citar, turma, através dos portos, ele é o mais importante economicamente. Por quê? Porque é onde a gente consegue transferir, não, é onde a gente consegue transportar a maior quantidade de produtos. Se vocês forem parar para pensar, por exemplo, vamos supor que o Leandro, ele é um comerciante de brincos e joias e tudo mais que vem lá da China, ou que ele venda para a China. Vocês acham que 20 toneladas de produtos aí de prata, por exemplo, 20 toneladas de brinco, de pulseira, de tudo de prata, vocês acham que é mais barato ele fazer o transporte no barco, por barco ou por avião? Avião. Claro que não. O avião é muito mais caro. Sabe por quê? O avião tem um limite de carga que não deixa ele fazer esse transporte. Então, o avião, para poder trazer essa mesma quantidade que um barco cargueiro faria, ele tem que fazer 2, 3, 4, às vezes até 5 viagens. Ok? Uhum. Então, ficaria muito mais caro. Em contrapartida, o barco, no caso esses barcos cargueiros, esses navios cargueiros, eles são mais devagar, correto? Eles são mais devagar. Mas a quantidade de produtos que eles conseguem levar ao mesmo tempo faz com que esse produto, com que valha a pena. Deu para entender a importância? Uhum. É mais ou menos como se eu comparar assim, ó, por exemplo, eu e o João Pedro. Pensa no João Pedro. Pensaram? João Pedro, aquele cara fortão da sala de vocês? Esse cara, professor. Oi? Aquele cara alto. Esse cara, professor. Então, pensa no João Pedro e eu. Pensa que o Leandro pagou... Ele vai pagar R$ 1.000 para mim e R$ 1.000 para o João Pedro para nós fazermos... Para ele fazer um teste. E aí tem 100... Presta bem atenção. Tem 100 troncos de árvore lá no Lago Azul cortados igualmente.
E aí 50 eu vou levar até o centro de Barra do Piraí. 50 o João Pedro vai levar até o centro de Barra do Piraí. Até aí todo mundo entendeu? Sim. Só que eu vou de carro e o João Pedro vai a pé. Quem que vocês acham que vai gastar mais? Eu ou o João Pedro? Você. Eu vou gastar por causa do combustível do carro, correto? É Sim. isso. E o João Pedro, ele não vai gastar combustível, mas ele vai demorar muito mais, correto? Uhum. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O barco, ele é assim. O barco, ele vai demorar chegar mais do que o avião, só que o que ele consome é muito menos do que o de um avião. Então vale muito mais a pena, nesse caso, fazer o transporte por via marítima, ok? Uhum. Então todo mundo Ok. entendeu. Eu acho que o João Pedro tá na desvantagem. Teria que ter ido de mobilete. Poderia ser, ué. Poderia ser. Uma coisa Ia quebrar a importante, moto. uma coisa importante que vocês têm que lembrar também, pessoal, é que os portos, eles não se encontram só no litoral. Esses portos que vocês estão vendo do Brasil aqui são Pode ser do portos, lado podem ser portos de de hidrovia, Rio. de rio, exatamente. Tanto é verdade que aqui está mostrando em Manaus, olha, o porto de Manaus, e está mostrando aqui em Santarém, no Pará. São portos que se encontram em rios. São rios de grande quantidade de água. Por isso que podem ter portos, ok? Vocês entenderam então a importância dos portos, correto? Professor, se caso o Rio Paraíba fosse maior, o Rio Paraíba do Sul fosse maior, poderia ter um porto em Barra do Piraí? Poderia. Mas se O quê? Caraca. Poderia ter o quê? porto. Você tem Hum. uma ideia, Isaías? Se fosse por vontade do poder público, todos os rios brasileiros poderiam ser navegáveis. Tem como transformar o Rio Paraíba do Sul em um rio navegável, você sabia? Sei. Por exemplo, sabe aquela Botar barragem água ali? em água. Sabe aquela Sei. barragem Santa Cecília que fala? Aqui tem aqui na Oficina Velha. Isso, na Oficina Velha. Então, aquela Não sei barragem. qual é o nome, mas eu sei. Então nós vai quebrar ela? Então, essa barragem, se tivesse uma outra barragem ali no final de Barra do Piraí, por exemplo, até na divisa com Vassouras, eles podiam fechar essa barragem durante um tempo, até o rio se encher todo, que ele se tornaria navegável. Sabiam disso? Eu sei. Alguns, Isso é bem legal. alguns rios nos Estados Unidos se tornaram navegáveis desse jeito. Ô, Por que eles não professor, fazem isso, né? Oi? agora quando eu for pro Por barco que eles de não novo, fazem isso, né? Demanda muito dinheiro, eu acho. é mesmo, gasta muito